Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Eu vou iniciar dando as boas-vindas e em seguida eu vou falar sobre esse louvor que eu pedi para o Zé tocar para mim, amém? Então, o pastor Valdir e a pastora Graciela, amém? A Jaqueline, a Mariana, Dione, amém? A Maria e a Cibele. Então sejam bem-vindos com os aplausos da igreja. Eu quero falar para vocês assim que eu estou muito feliz por estar aqui nesse lugar aqui. O ano passado eu vi vários cultos na quarta-feira com a igreja vazia e eu visualizei hoje pela manhã quando eu estava orando a igreja cheia. E eu digo para vocês que ela vai estar muito mais cheia e em breve esse lugar vai ser pequeno, em nome de Jesus, este ano ainda, amém? Este louvor aqui que eu pedi pro Zé cantar aqui, ele é um testemunho, quando ele foi, faz pouco tempo que ele foi lançado, muito pouco tempo. E o que acontece, irmãos? Eu me batizei em março, 14 de março de 2004. E foi através da Alessandra, né? Ela me mostrou a conhecer Jesus. E aquilo ficou de uma forma assim que... O que acontecia? Eu cheguei todo arrebentado na igreja e por um tempo eu congregava bastante e tal, mas o tempo foi passando e o domingo já era muito para mim, já era demais eu estar na igreja no domingo. E a Alessandra era mais ou menos umas 10 vezes por semana, que a nossa igreja lá era pegada o negócio. Ela dançava, cantava, pregava, escola bíblica, ela não dirigia e era do outro lado da cidade. Eu tinha que levar, buscar, às vezes 6 vezes por dia dava de viagem. E aquilo me incomodava. E eu sempre bravo com ela, a gente brigava e tal. Então, eu nunca me imaginava que um dia Deus fosse me colocar aqui. Eu estou aqui pela misericórdia e pelo amor do Pai. Amém? Então, esse é o meu testemunho. Esse sempre vai ter um testemunho a vida inteira, esse louvor para nós aqui, porque só pelo amor de Deus para mim chegar aqui onde eu estou. E estou muito feliz. Bem, então agora eu vou falar para vocês como que eu cheguei aqui, pela obediência. É assim, ó, a questão de um ano e pouco, um pouco mais, um pouco menos que isso, eu resolvi mudar a minha oração, a forma como eu orava. Eu intercedo, a gente intercede pelos familiares, pelos pastores, pelos líderes e por aí fora. Mas para mim, eu simplesmente modifiquei toda a minha oração. A minha oração faz mais de ano que ela é para Deus me dar obediência, sabedoria e um coração de amor semelhante ao de Jesus. Por que disso? Porque eu sempre fui uma pessoa que não escutou ninguém até 2 anos atrás, 1 ano e pouco atrás. Eu fui um cara que se criou na rua de muito pequeno. Escutava o pastor, às vezes escutava, mas não gostava muito e não falava para ele. Então em casa nem escutava nada e fazia como eu queria. Só que eu comecei a ver que isso não estava me levando, não estava certo, não estava legal. E aí então, primeira situação, obediência. Sabedoria, porque quando eu entreguei tudo que eu tenho para Jesus, toda a minha família, minhas filhas, o meu trabalho, meus negócios, entreguei tudo, entreguei. E aí eu precisava de sabedoria, porque eu podia saber que o Pai, ou ele ia me tirar tudo, ou me dar mais. Eu poderia ficar sem os valores que eu tenho, e ter que viver de uma outra forma, ou ter muito e ter que conviver com bastante soma, sei lá, falando de negócios. Então essa é a sabedoria que eu preciso para seguir adiante nisso aí. E o amor, porque eu sempre fui um cara muito irado, eu era uma pessoa que, misericórdia, tempos atrás, para sair no tapa era muito fácil, muito simples. Né? Tem histórias até hoje lá em Lagoa lá do que eu fazia, das coisas que eu fazia. Então eu comecei a pedir só isso. Quando eu comecei a pedir isso, dali um mês nós estávamos lá no Evan Sede lá, veio o pastor Célio lá na cantina, irmão, você vai pregar. E aí tinha dito para Deus que eu ia obedecer. Mas eu nunca, nem imaginava que eu ia chegar aqui. Isso aqui para mim é algo assim meio surreal, só pelo Espírito Santo que está aqui.
E aí eu tentei até fugir, passei para a Alessandra, né, joguei para ela, veio aqui, mas aí logo em seguida Deus falou com ela para mim vir aqui orar. Então eu tive que vir, eu fui ficando cercado. Até que chegou o ponto que não tinha mais o que fazer, tinha que vir. Aí ainda chegou numa situação que eu falei para a Alessandra, o que eu vou fazer lá, não sei 3 versículos, eu não fico 5 minutos falando, eu não sustento nada. Mas ano passado aqui no Ser Igreja, Deus me deu a palavra que eu vou falar hoje aqui, né? E que é algo que está em mim, que me transformou e que vai ser, creio que a vida inteira, se Deus me mandar, eu vou estar aqui para falar o que eu vou falar hoje, agora. Amém? Então, irmãos, a palavra está em Marcos 12, 30, que é o grande mandamento, né? O mandamento dos mandamentos. Aleluia. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento como maior do que estes. Nós vamos orar então. Pai, te agradeço, Pai, por tu ter me trazido pela tua misericórdia, pelo teu amor, Pai. Tu me trouxe até este lugar aqui, Pai. Senhor, que a palavra flua através do Espírito Santo que está nesse lugar, Pai. E que eu possa, Senhor, ser usado por Ele, Senhor. Que eu possa, Senhor, fluir no Espírito Santo e levar a palavra para que não volte vazia, Senhor. Para que alcance alguém, Senhor, neste momento, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, Senhor. Eu quero ainda, antes de começar aquilo que eu tenho para falar aqui, eu quero falar um versículo que o Espírito Santo me mostra, que é Gálatas 3:26. Todos vós sois filhos de Deus pela fé que tem em Cristo Jesus. Eu creio que esta palavra que vai ser falada aqui, ela vai para pessoas como nós que somos, creio que todos aqui cristãos, ou alguém que não está aqui, que está aqui que não seja convertido, e pessoas que podem eventualmente me ver. Que significa que todos que creem em Deus, né, que têm fé que Jesus morreu na cruz por nós, que o Pai colocou Ele na cruz para levar nossos pecados, então são filhos de Deus como nós. Todos, não só nós que estamos aqui que congregamos, que somos convertidos. Todos somos filhos. E todos somos crentes, porque quem crê é crente. Então aqueles que creem em Deus, que pode ser lá a pessoa que for, é crente como nós. Então eu vou falar para crentes e para filhos, sejam convertidos ou não. Amém? Aleluia, Senhor. Deus. Bem, irmãos, então assim, é o amor do Pai. Todos nós sabemos que qual o pai que não ama seu filho? Pode ser qualquer tipo de pai, uma pessoa má, assim, mas é difícil não amar ao filho, por mais perverso que seja, pela forma mais que crie de uma forma mais errada que seja, mas ama. Diz na palavra que se o filho pede um peixe, o pai não vai dar uma cobra, né? Então, é assim que funciona. O pai ama o filho. Só que muitas vezes o filho não consegue enxergar isso. Que é o caso, muitas vezes, de nós, de mim, que vivemos uma vida inteira sem conhecer o amor do pai, sem saber que o pai me ama. Mesmo quando lá em 2004, quando eu me batizei, e comecei minha conversão, que ela está agora bem maior, porque fiquei muito tempo só com o batismo e sem conversão, sem entender o que era. Eu vejo que entre nós que eu falo assim, a gente congregou um ano lá em Florianópolis, mais alguns meses numa outra igreja, mais um bom tempo, 10, 12 anos em outra, e agora aqui já quase 3. Nesse tempo, eu mesmo não estava curado, eu não conseguia reconhecer o amor do Pai, e eu já vou explicar o porquê. E eu vejo pessoas assim, inclusive pastores, líderes, e a gente vai conhecendo pessoas em outros lugares, a gente viaja, vai em outras igrejas e tal, e a gente vê situações que nos fazem pensar que
a gente pensa, eu pensava que estava num lugar que podia digamos assim, que eu já conhecesse esse amor, que eu fui conhecer há pouco mais de 2 anos, né? O Pai está sempre ali, Ele nos ama e vai nos amar a vida inteira, só que nós não conseguimos, pela nossa falta de cura, pela situação, pelas circunstâncias da vida de cada um individualmente, acaba não conseguindo ver isso, conhecer isso, reconhecer esse amor. Por que não? Exemplos de pais que pai aqui da terra, do nosso pai, muitas vezes nos cria de uma forma errada, imaginando que está fazendo certo. Tem N exemplos de pais que trapaceiam, ensinam o filho a trapacear, ensinam o filho a promiscuidade, ensinam o filho a beber, ensina as coisas mais horríveis, mais ruins. Isso não é porque eles são maus, como falamos entre nós, por uma maldição hereditária, por algo que vem de geração para geração e não consegue ser cortado. E por que eu vou falar isso hoje? Porque muitas vezes a gente passa uma vida na igreja e não vai perder a salvação, mas não consegue ter a plenitude de Deus, não consegue sentir esse amor e não consegue ser livre como eu me sinto hoje, que é tão pouco, de 1 ano e pouco para cá. E antes eu não conhecia isso, que eu estou com essa liberdade que eu estou conhecendo agora. E quando a gente vê isso, quando a gente sente isso, a gente quer que as pessoas alcancem também. E isso é muito simples, não é difícil, é doído, mas é simples. Basta a gente querer, e eu vou explicar. Eu vou explicar para vocês por que eu demorei. Meu pai está vivo, tem 85 anos, é uma pessoa maravilhosa, não faz mal para uma mosca. Mas pela ignorância dele, ele me colocou num lugar... Ignorância não, pela situação que ele passou na sua vida, ele me criou de uma forma que não foi boa para mim, e eu acabei passando isso para as minhas filhas, e é isso que deve ser cortado individualmente por cada um de nós. De que forma? O que aconteceu? Meu pai tem 85 anos, e o meu avô morreu quando meu pai tinha 5, há 80 anos atrás. Até então eles tinha meus tios, era a minha nona e o meu avô lá, meu nono, e eles 4 numa vida estável. Ele conta, desde que eu me conheço por gente, ele conta a mesma história. Eles tinham uma propriedade lá no interior de Mussum e tinha uma vida estável. Meu avô morreu de mordida de cobra, não chegou no recurso e eles ficaram órfãos. Dali poucos dias foi cada um para um lado, com 5 anos de idade, na colônia, pobre. Ele tinha que trabalhar para se sustentar. Desde os 5, 6 anos. Cuidar das vacas, tratar os bichos, trabalhava pela comida. Ele ganhava a comida e ganhava umas roupas lá e se criou assim. E ele conta que ele fez isso até os 18 anos. O único objetivo dele era, quando fizesse 18, poder se emancipar e sair daquele lugar. E foi o que ele fez, ele foi para Nova Prata. De lá, ele continuou trabalhando, porque ele não tinha nada, ele saiu sem nada. Casou, teve 3 filhos, eu sou mais novo e ele continuou trabalhando. Ele trabalhava, isso eu já me lembro claramente, que ele trabalhava todo dia, chegava em casa às 6 horas, nós tínhamos uma casa que tinha um porão, ele ia fazer tela até a meia-noite. Então, eu praticamente fui criado um órfão de pai vivo, vamos dizer assim. Ele queria meu mal? Não. A leitura de amor dele era me dar tudo o que eu precisava, de roupa, de situação. Mas eu nunca tive colo, eu nunca ouvi um eu te amo do meu pai. Por que ele nunca ouviu? Porque quando ele tinha 5 anos ele não teve pai. E essa é a maldição hereditária. E dessa forma eu criei minhas filhas, porque foi assim que eu aprendi. A gente não dá o que não tem. Se eu não ganhei, como que eu vou dar? Eu não tenho? Então, isso que eu quero colocar para vocês, que a gente pode cortar, que a gente pode, né? Falando aqui para os convertidos, quem tem esse poder de nos ajudar é os pastores. Falando, como eu falei antes, do Gálatas 3:26, dos irmãos, filhos de crentes que não são convertidos, que aí o que acontece? Vai lá no psicólogo e faz uma terapia e tal. Mas aí eu já quero fazer um parênteses para falar para os irmãos do Gálatas 3:26, que a boa notícia é que eles são filhos e crentes como nós, mas a má notícia é que eles não são batizados e nem têm o arrependimento. E aí é a parte que... Vou só abrir um parênteses para voltar depois para a minha palavra, porque eu não quero deixar que fique isso em aberto.
Vamos lá então. Gálatas 3:26 diz que todos somos filhos e todos somos crentes. Porém nós somos batizados, nos arrependemos, então nós temos a salvação. Quem não fez isso não tem. Diz lá em Marcos capítulo 1, versículo 4, que João Batista veio pelo deserto pregando o arrependimento e o batismo. E na Bíblia também está que para nós termos a salvação, nós precisamos nos batizar nas águas e nos arrepender. Então não basta só sermos filhos e crentes, porque daí não teríamos o inferno, não teríamos o diabo. E quem crê em Deus, nós já sabemos, conhecemos a verdade, mas a pessoa que vai me ver, ou que está aqui, que não é convertida, ela tem que saber que se Deus existe, o diabo também existe. E o papel do diabo é roubar, matar e destruir. Roubar nossos sonhos, tirar nossos sonhos, matar nossas... Me enrolei tudo aqui. Mas enfim, isso é o que é a função do diabo. E tem mais uma: cegar, ensurdecer e emudecer. Por quê? Porque quando você vê uma pessoa como eu, quem me conheceu sabe o que eu era, não devo dizer que eu era uma pessoa, mas que vê o que eu era, ele nunca vai me perguntar, porque o diabo não deixa. Por que você agora está bem? Por que você... Minha mãe, antes de falecer, dizia: nossa, o Evandro agora é outra pessoa, né? Ela amava o jeito que eu voltei para casa. Fiquei 1 ano e meio fora, quando voltei eu era outra pessoa. Então, o diabo, ele nos cega, porque daí nós não enxergamos a transformação. Nós enxergamos porque temos que, a gente vê, mas aquilo não entra, a gente não consegue levar para o coração. A gente escuta o que eu estou falando, mas escuta só que assim, porque o diabo não deixa, porque ele não quer que você saiba disso. A função dele é terminar para você nunca chegar nesse lugar. Então, se você que não é convertido, você lê os evangelhos, você lê o Apocalipse, você vai ver que se você não é filho e é crente, então falta muito pouco para buscar salvação. Salvação do quê? Do inferno, que está lá em Apocalipse. Amém? Feito esse parênteses aqui, que agora eu vou voltar a falar para nós aqui. Amém? Então, assim, o que acontece com nós nesse tempo que a gente não alcança a cura? O que nós precisamos fazer para alcançar uma cura, para ter uma vida plena com Deus, para sentir o amor do Pai, que é algo que eu conhecia há bem pouco tempo? Nós precisamos botar para fora tudo aquilo que nos machuca, tudo aquilo que eu falei antes. Às vezes a gente, na circunstância da vida, consegui chegar nesta glória, nesse lugar maravilhoso com 50 anos. Mas glória a Deus para quem conseguir com 18, para quem tenha a oportunidade de chegar no pastor e conversar com ele, falar e abrir, expor tudo aquilo que nos atrapalha, para chegar e enxergar o amor do Pai. De que forma? Qual a maior situação mais difícil que eu vejo nisso? Vamos lá, falando por mim, o que aconteceu comigo. Daqui a pouco você vai pensar: mas eu vou lá falar com o pastor, eu vou ter que falar coisas que eu não quero falar. O pastor é um homem igual a eu, e é mesmo, quase igual. Ele é igual em físico. Mas o pastor, irmãos, ele é uma pessoa separada por Deus. Porque quando a gente está lá assistindo um futebol de noite, ele está daqui a pouco atendendo alguém. Quando a gente está jantando, ele está jejuando. Quando a gente está dormindo, na madrugada, ele está intercedendo por nós. E no final, o dia que a gente voltar para casa, ele vai ser cobrado pelo amor que ele teve por nós. Por aquele irmão que ficou várias vezes lá patinando, lá falando a mesma coisinha só para amenizar a ferida, para não abrir a ferida e tirar tudo para fora. E o pastor às vezes fica tantas vezes falando a mesma coisa para a mesma pessoa. Certo? Correto? Então assim, aonde que pega? O que acontece? Qual a situação mais difícil, falando por mim? Irmãos, assim, eu machuquei minhas filhas, eu machuquei meus pais. Tantas pessoas dentro de uma loja lá que para mim jogar uma lata de tinta na cabeça de um era mais moleza. Fincar, atropelar tudo lá, quebrava tudo lá. Só que assim,
Eu fiz para a glória de Deus, a minha mãe faleceu faz pouco tempo e ela tinha Alzheimer, mas ela ainda estava lúcida. Eu consegui fazer meu caminho de volta com a minha mãe, meu pai e com a minha irmã. Meu irmão já faleceu há tempos. Isso com as minhas filhas também consegui fazer. Mas teve algumas pessoas e algumas coisas que eu não pude mais resolver. Eu, por exemplo, eu sei que quando Deus conheceu meu coração, Ele me perdoou na hora. As pessoas que eu pedi perdão, eu sei que me perdoaram. O mais difícil foi eu me perdoar, porque não tinha mais como eu voltar atrás e resolver uma situação que não tinha mais como resolver. Então, quando você começa a falar para o pastor, você está falando, você que está ouvindo, você está falando para você mesmo. E é aí que dói, porque você está colocando aquilo para fora, não para ele, a função dele é essa, mas eu estou falando para mim, e aí eu estou vendo o mal que eu fiz. E aí assim, você pega um corte, um machucado e abre. É horrível, dói muito, mas é a única forma de resolver isso, não tem outro jeito. Se você não fizer isso, você vai ter uma pontinha aberta ali assim, que quando ela começa a abrir, você vai lá e bota um remedinho ali e fica tudo lá dentro latejando. Então, a palavra que eu quero falar para vocês é essa, é sobre cura, é sobre ver pessoas, aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu tenho, que há poucos dias atrás a Alessandra pregou, e eu vim orar aqui e eu falei, eu sou livre. E uma vez eu escutei o pastor Luiz Hermínio lá e eu não entendi nada que ele falou. Ele gritava, eu sou livre. E daí eu também sou, né? Dando voo e volta, né? Mas agora que eu entendo isso, talvez você não esteja entendendo o que eu estou falando. Essa liberdade, a gente tem a liberdade de cidadão, de ir e vir, de não... Mas essa liberdade interna em nós, de saber que o diabo não aponta mais nada para mim. Ele não tem mais aonde me pegar. Ele não tem mais o que me segurar, me prender, porque eu consegui tirar tudo. E doeu. E foi muito difícil. Mais importante para mim chegar nisso foi obedecer, foi ter um coração paciencioso, foi ter amor, foi ter sabedoria para muitas vezes escutar aquilo que eu não queria e não queria obedecer, mas mesmo assim esperar e voltar e orar, e voltar lá e pensar e repensar, até chegar no ponto que entender aquilo que foi me falado. Quantas e quantas vezes eu não queria ouvir aquilo e não queria fazer aquilo que tinha me falado. Na verdade era o que eu tinha que fazer, né? Mas como a gente quer escutar aquilo, o que é bom para a gente escutar? Aquilo que a gente quer. Aquilo que não vai fazer mudança em nós, que não vai tirar nós do nosso lugar comum. Então, irmãos, assim, eu não estou falando de salvação. A salvação, ela vem. Eu estou falando de cura. Eu estou falando que muitas vezes a gente tem um machucado entre nós e não tem o porquê a gente levar isso até a volta para casa. Se a gente pode tirar, limpar e ter uma vida diferente, uma vida de amor. Agora vamos falar do amor do Pai, né? Que foi o que eu falei no início. Para conhecer esse amor, para mim chegar nisso aí, que eu falei para vocês assim, o Pai nos ama, mas a gente não consegue sentir isso, porque a gente tem um coração cheio de sujeira, a gente tem um monte de situações que a gente não consegue resolver. Quando a gente começa a resolver, a gente começa a enxergar. Quando a gente começa a enxergar, é muito simples para nós amar a minha esposa, amar o meu pastor, os pastores, os irmãos aqui que a gente vem congregar e é simples. Vai amar as pessoas lá fora, né, que faz todo tipo de situação difícil. Eu tenho uma construtora pequena, eu lido com negócio, eu lido com profissionais, eu lido com pessoas. Quantas e quantas vezes eu tenho vontade de pegar e tacar um pau na cabeça de um. Então isso aí você vai começando a entender. Só que aí entra naquela situação que eu falei no início. O que esse cara passou para ele estar fazendo isso? O que eu tinha passado para ele fazer tudo o que eu fazia? Às vezes o cara nem tinha me feito nada, eu atropelava na minha frente. Se eu chegava na loja lá com a cara meia torta, era só os balconistas indo pelos cantos lá, se escondendo de mim lá, porque se não é para mim atropelar um lá, eles tinham que ficar quietos por causa do emprego, senão podia botar para a rua. Só que hoje eu vejo de outra forma. Hoje eu vejo assim, essas pessoas que eu vejo que nessa situação são pessoas como eu era, que tinham passado num passado assim totalmente avesso, totalmente sem, não por culpa de ninguém, né? Então aí você começa a enxergar as pessoas com amor. Você enxerga uma pessoa que faz qualquer coisa errada, pô, esse cara aí não. O que será que aconteceu com esse cara para ele agir dessa forma sem motivo? Então aí você começa a enxergar com amor.
Aí você começa, isso está muito longe para mim, eu estou abrindo porque eu sei que isso é muito maior do que eu vi até aqui. Eu sei que é muito mais, eu sei que para a gente chegar próximo, sim, de Jesus a gente tem que, né? Mas eu já consigo ver alguma coisa dessa forma. E a gente faz um exercício lá em casa, eu e a Alessandra, a gente tem minhas cunhadas, minha irmã, pessoas, e a gente tem o costume de comentar isso ou aquilo, a gente procura não ter mais, não vou dizer julgamento, porque é uma palavra um pouco mais pesada, mas a gente sempre tem um comentário de uma pessoa ou de outra. Isso não tem, isso é outra forma de você enxergar a pessoa. Você olha e você já rotula de alguma forma, né? E isso é uma coisa que é como se fosse um hábito, é como se fosse uma coisa assim automática. E de anos e anos. E a gente está revertendo isso aí, porque a forma da gente ver pessoas ver como espírito, ver como um filho de Deus perfeito, porque ele nasceu perfeito, Deus mandou para cá perfeito, mas pelas circunstâncias da vida ele chegou numa situação desse tipo. E se a gente alcançar esse lugar, porque são duas situações. A primeira, quando você chegar num ponto de conhecer o amor do Pai, quando a gente começa a enxergar isso aí, a gente quer mais e mais. Quando a gente está nesse lugar, a gente quer trazer as pessoas. E a gente tem condições de ajudar as pessoas. Quando a gente está um pouquinho mais aberto, um pouquinho mais... existe uma ligação um pouco mais próxima na oração, no louvor. Lá em casa a gente tem o quarto de oração, a gente vai lá, ora, se fecha. A gente consegue ter mais, parece que flui mais o Espírito Santo. E quando a gente sai para a rua, quando a gente está com pessoas, às vezes através de uma palavra, de uma atitude, a gente consegue ajudar a pessoa. Aquele cara lá, ou aquela pessoa que fez uma coisa errada, que a gente já fica de cara torta, se a gente agir com amor, ele pode começar a pensar. E aí, esse é o papel que nós temos como igreja, que eu falo. Se a gente procurar esse lugar de cura, de modificação, ele é bom porque a gente vai sentir o amor do nosso Pai. Mas a gente vai poder transmitir isso para pessoas. E você imagina isso como vai se espalhando nos nossos ambientes aqui na igreja. Cada um de nós vem para cá, mas cada um tem um ambiente diferente. E a gente pode passar isso para todos os lugares. E uma hora alguém vai perguntar por que nós estamos assim. Porque o diabo ele tem poder, mas ele não é tão poderoso assim. Ele não vai conseguir cegar e ensurdecer as pessoas e emudecer. Alguém vai perguntar para nós por que nós mudamos e a gente vai poder levar isso a eles. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje. Muito obrigado. Amém. Eu vou pedir para o pastor Célio. Mauro. Amém, glória a Deus. Senhor Adelino, o senhor reviste esse homem quando entrar a próxima vez na igreja. A gente não tem um pau debaixo da manga. Eu estava vendo ali, irmão, e a Bíblia diz que a gente é carta viva, né? E foi o que o Evandro passou para a gente, né? A gente pôde ler um pouco da história dele a partir desse relato, dessa mensagem, né? Do que a gente é, do que a gente se torna, né? A gente poder ler as pessoas, né? O que elas estão sendo, se tornando em Jesus. Isso é importante, né? Saber as vitórias, saber a derrota, abrir o coração. Diz que o homem se torna grande quando ele mostra a sua humanidade. Ele se torna grande quando ele mostra a sua humanidade. Cara, eu sou isso, mas eu vou me tornar aquilo que Cristo quer. Aleluia. Deus abençoe, mano. Glória a Deus. Irmãos, você quer ofertar com a gente, não? Bota a mão no teu bolso. Você deve ter alguma coisa aí, não tem? Tem. Aleluia. E a carteira não quer nem ser do... Glória a Deus. Glória a Deus, irmão. O Senhor retribua a tua semente. Glória a Deus. Pai, nós oramos pela semente, Senhor.
Entendemos a movimentação do Senhor a partir, Senhor, da nossa semente lançada no seu solo, Senhor. Cada irmão possa receber do Senhor, Pai, aquilo que o Senhor já projetou na eternidade, Senhor. Recompensa os teus filhos, Senhor. Abençoa os teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Para que nós, como igreja, possamos avançar mais, em nome de Jesus, Senhor. Nós louvamos o teu nome, Jesus, porque entendemos que nada tem nos faltado, Senhor. O Senhor tem sido tão generoso com a gente, Deus. Nosso coração está cheio de gratidão, Jesus. Abençoa, Senhor, teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, para que a tua palavra se cumpra. Que muitos venham ter para dar e não tomar emprestado, Senhor. Nós liberamos uma palavra profética, Senhor, sobre a semente dos nossos irmãos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Uma colheita sobrenatural, Deus, para que eles compreendam o propósito da semente, Senhor. O propósito da semente, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pai, Abba, Pai, o amor que achei jamais acaba, Pai. Fica mais, senta aqui, tua voz me acalma, Pai. Abba, Pai, o amor que achei jamais acaba, Pai. Fica mais, senta aqui, tua voz me acalma, Pai. Abba, Pai. Bom saber, que bom saber, que bom saber que és meu Pai e que jamais me deixará. Abba, Pai, Paizinho querido, Pai, Abba, Pai, que bom saber que és meu Pai e que jamais me deixarás. Que bom saber que se faz presente, Pai, oh Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Duas verdades bíblicas. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. E o texto de Gálatas: se sois filhos, se crer, será filho. Cara, que profundo esses dois textos. Eu queria fazer uma oração pelos pastores que vieram visitar a gente hoje. Amém? Queria que vocês passassem aqui, pastor João. Nós queremos orar por vocês. Queria que os pastores dessa casa viessem junto.
queria que a igreja estendesse as mãos. Que o Senhor fortaleça, renove, enche o fogo do Espírito, a graça do céu. Sim. Sim, Espírito Santo, nós oramos pelos nossos irmãos, Senhor, que estão trabalhando junto com a gente, que estão labutando a mesma luta que nós já estamos, Senhor. Sim, Jesus. Sim, Jesus, nós oramos para que as suas mãos, Senhor, seus braços sejam fortalecidos, Senhor. Sim, Jesus. Nós oramos, Deus, para que eles possam estar pisando, Senhor, nas tuas estruturas, Senhor, nas estruturas celestiais, Senhor, nos passos que o Senhor deu, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que eles tenham revelação, Senhor, da profundidade desses dias, da movimentação desses dias. Sim, Senhor, aonde eles estão inseridos, Deus, eles possam permanecer confiantes que o Senhor está com eles. Sim, e que o Senhor vai realizar aquilo que prometeu, Pai. Tira o medo e a frustração, Senhor, de que eles precisam produzir, eles não precisam, eles precisam confiar em você, Jesus. Traz paz no coração, Senhor, traz alegria no espírito. Sim, em nome de Jesus, Senhor. Que os ouvidos se abram para ouvir a voz que é como o som de muitas águas. Sim, Senhor. Que eles sejam tocados no Espírito, fortalecidos no Espírito agora. Sim, Pai, eles estão aqui conosco e nós queremos cobrir eles de amor, nós queremos cobrir eles com a nossa oração, nós queremos dizer sim, Senhor, que nós estamos juntos. Em nome de Jesus, Senhor, assopra sobre eles, Senhor, o teu vento, o vento veemente, o vento do Espírito que traz à luz todas as coisas. Sim, em nome de Jesus, Senhor. Que venha um novo tempo, Senhor, em suas vidas, Senhor. E que eles desfrutem, Senhor, do lugar aonde eles possam se esconder em você. E aquele que habita nesse lugar, ele descansa nesse lugar, Senhor. Que haja descanso, Senhor. Que não haja fardo, que não haja peso. Em nome de Jesus, nós declaramos como igreja sobre a vida, Senhor, dos pastores, para a glória do nome de Jesus. Por ti é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou, amado por ti. Tu és um bom pai. Quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. E eu sou amado por ti. Aleluia. Glória a Deus. Eu ia dar os recados, mas eu não sei quais são. E quem sabe faz ao vivo. Sexta-feira começa a sala? Não, ainda. Na semana que vem. Semana você está de folga, vai dar tempo para você descansar, mas na próxima você vem orar com a gente, né, irmão? Vem aí, tá tão gostoso a sala de oração aqui das primícias, né? A gente vai voltar nas atividades aí, mas amanhã tem reunião com a galera da igreja, né? Não falte, irmão, é importante você estar com a gente, amém? Vamos orar para a gente ir para casa? Pai, nós somos gratos por esse momento que a gente esteve aqui com os irmãos. Nós sabemos que cultuamos o Senhor o dia inteiro, Senhor. Até quando dormimos, cultuamos o Senhor, Pai. Muitas vezes o Senhor nos acorda, o Senhor vem com sonhos sobre nós, Senhor. Nós não deixamos de cultuar você, Jesus.
Pai, então nós somos gratos por essa palavra, somos gratos por estar aqui com os irmãos, Deus. Então guarda e abençoa, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Guarda os teus filhos, Senhor. Os irmãos estão voltando para as suas cidades, Deus. Proteja eles com graça, Senhor, com amor, Pai. Cerca eles, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, irmão? Um abraço aí. Existe em nós uma fome que não sabemos explicar. Existe em nós um desejo por algo que nunca vimos. Mas nós sentimos, esperamos, ansiamos. Sabemos que nascemos para isso. Sabemos que fazemos parte disso. Sabemos que precisamos viver isso. Nós não somos daqui, não nascemos para essa realidade. Somos criados para uma só verdade. Somos criados para ir mais fundo. A buscar isso, se nos permitirmos viver isso, se acreditarmos que o normal é ser sobrenatural, vamos ver os dias mais loucos da terra, vamos viver os dias mais comuns do céu, vamos vivenciar a atmosfera da nossa origem, vamos manifestar o que a terra espera ansiosamente para ver. Os céus estão nos dando novas e infinitas possibilidades.